O barulho do aviso de cinto de segurança sendo desligado e a voz suave da aeromoça anunciando nossa chegada a Heathrow me trouxeram de volta à realidade. Londres. Mais uma viagem de negócios, mais uma rodada de negociações, mais uma vitória para adicionar ao meu currículo. Suspirei, sentindo o peso da saudade se instalar no meu peito. Por mais que eu amasse a adrenalina do meu trabalho, por mais gratificante que fosse construir meu império no mundo dos negócios, uma parte de mim ansiava pelo conforto do lar. Meu nome é Alexandra, Alex para os íntimos, e sou uma mulher de 35 anos que construiu sua vida tijolo por tijolo. A independência sempre foi meu lema, o sucesso, minha obsessão. E conquistei cada centímetro do meu espaço com garra e determinação. Mas a vida, como uma negociação complexa, sempre cobra seu preço. E no meu caso, o preço era a saudade constante daquilo que eu mais prezava. Minha família. Abri meu celular, a tela iluminando meu rosto cansado, e a primeira coisa que vi foi a foto do Richard, meu marido, estampada na tela. Um sorriso lindo, daqueles que me desarmaram no primeiro encontro há 6 anos atrás. Ele tinha um charme natural, uma aura de segurança e sucesso que me atraiu desde o início. Era como se ele completasse todas as lacunas que eu nem sabia que existiam em mim. Mas ultimamente, uma sombra de dúvida vinha se insinuando em meu coração. As ligações cada vez mais raras, as mensagens curtas e evasivas, a sensação de que ele escondia algo. As peças não se encaixavam e a culpa me corroía por pensar o pior. Bobagem, Alex, pensei, tentando afastar os pensamentos negativos. Ele está apenas ocupado com a empresa, assim como você. Guardei o celular na bolsa, tentando ignorar o nó que se formava em minha garganta. Precisava me concentrar no trabalho, na apresentação de amanhã. O sucesso da minha empresa dependia disso, mas a semente da desconfiança já estava plantada, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentá-la. O táxi deslizava pelas ruas movimentadas de Londres, um borrão de cores e luzes que eu mal registrava. Meus pensamentos estavam a quilômetros de distância, presos em um looping incessante de dúvidas e apreensões. A conversa com Richard na noite anterior não tinha ajudado em nada. Ele pareceu distante, evasivo, como se estivesse escondendo algo. Quando o questionei sobre o cheque que havia sumido do meu talão, a sua reação só fez aumentar minhas suspeitas. Cheque? Que cheque, Alex? Você tem certeza que não o guardou em outro lugar? Sua voz era calma, controlada, mas eu percebi um leve tremor em suas mãos. Um tique nervoso que ele sempre demonstrava quando mentia. Engoli em seco, o coração batendo forte no peito. Richard, por favor, não minta para mim. Eu sei que tem algo errado. Você está diferente, distante. O que está acontecendo? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos, já começando a serem tomados pelos fios grisalhos. O gesto que antes me transmitia segurança, agora me causava calafrios. Alex, você está cansada da viagem, imaginando coisas. Não tem nada de errado, ok? Apenas estou sobrecarregado com o trabalho, assim como você. Suas palavras eram vazias, desprovidas de sentimento. E pela primeira vez, em 6 anos de casamento, eu não acreditei nele. A certeza me atingiu como um soco no estômago. Ele estava me escondendo algo grande o suficiente para fazê-lo mentir para mim. A viagem de volta para o hotel foi um martírio. Me sentia sufocada pelas minhas próprias suspeitas, incapaz de me concentrar em qualquer outra coisa. Ao chegar no quarto, joguei a mala no chão e fui direto para o minibar, buscando um escape para a angústia que me consumia. Enquanto o vinho tinto escorria pela minha garganta, peguei meu celular, as mãos trêmulas de raiva e medo. Precisava de respostas e precisava delas agora. Abri o aplicativo do banco, os números da minha conta corrente saltando na tela. E foi então que eu vi uma transferência bancária no valor de $5.000 para uma tal de Sophia Miller, um nome que eu nunca tinha ouvido antes,
mas que agora estava gravado a fogo em minha mente. O nome ecoava na minha mente como um grito silencioso. Sophia Miller. Quem era ela e o que significava para o Richard? A raiva, antes adormecida, agora rugia dentro de mim, um turbilhão de emoções que eu mal conseguia controlar. As paredes do quarto pareciam se fechar sobre mim, o ar rarefeito, sufocante. Liguei para o Richard, a raiva me dando coragem para confrontá-lo. A cada toque que não era atendido, a certeza da traição se solidificava em meu peito. Após 5 longos toques, a ligação caiu na caixa postal, sua voz melodiosa soando como uma afronta. "Richard, atenda essa droga de telefone!" sibilei, a voz embargada pela fúria. Disquei o número novamente, a impaciência me consumindo. Dessa vez, ele atendeu no 3º toque. "Alex, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" Sua voz era um misto de preocupação e irritação, o que só fez aumentar minha raiva. "Não, Richard, não está tudo bem. Quem é Sophia Miller e por que você transferiu $5.000 para a conta dela?" O silêncio do outro lado da linha foi a confirmação que eu temia. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Alex, eu posso explicar." "Explicar o quê, Richard? Que você está me traindo. Que você está gastando o nosso dinheiro com outra mulher." As palavras saíram da minha boca como um rugido, carregadas de dor e ressentimento. Eu queria gritar, espernear, quebrar tudo ao meu redor. Mas a única coisa que eu consegui fazer foi chorar, as lágrimas quentes e salgadas escorrendo pelo meu rosto como um pedido de socorro. "Alex, por favor, me escute. Não é o que você está pensando." "Ah, não, Richard. Então me diga, o que eu estou pensando? Invente uma história mirabolante para justificar o seu erro. Vá em frente, me surpreenda." Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder, a raiva me dando forças para encerrar a ligação. Joguei o celular na cama, a sensação de traição me sufocando. Eu me sentia humilhada, usada, como se meu mundo tivesse desabado. A noite se arrastou como uma eternidade. As horas passavam lentamente, marcadas pelo tic-tac incessante do relógio na parede. Cada segundo uma lembrança cruel da traição do Richard. As lágrimas já não vinham, dando lugar a um vazio profundo e angustiante. Eu me sentia perdida, como um barco à deriva em um mar revolto. Levantei da cama, as pernas bambas, e fui até a janela. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, indiferentes à minha dor. O mundo continuava girando, implacável, enquanto meu mundo desmoronava. Tentei entender o que havia dado errado. Onde havíamos errado? No início, nosso casamento era um conto de fadas. Éramos apaixonados, cúmplices, tínhamos os mesmos sonhos e ambições. Mas com o passar dos anos, a rotina, a distância imposta pelo meu trabalho, a falta de tempo um para o outro foram minando nossa relação, como um veneno silencioso e letal. A culpa me corroía por dentro. Será que eu não havia me dedicado o suficiente ao nosso casamento? Será que minha ambição, minha busca incessante pelo sucesso, haviam me tornado uma esposa ausente, indiferente? As perguntas martelavam na minha mente, sem respostas fáceis. O amanhecer chegou frio e cinzento, espelhando o estado da minha alma. Eu precisava voltar para casa, encarar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Tomei um banho rápido, tentando lavar a exaustão e a angústia que me oprimiam. Vesti-me com a armadura da minha autoconfiança, a máscara da mulher forte e independente que eu sempre fui. Ao sair do hotel, o taxista me olhou pelo retrovisor, o rosto marcado pela preocupação. "Algum problema, madame?" "Não, está tudo bem", respondi, a voz rouca pela falta de uso. "Apenas um dia difícil." Ele assentiu, compreensivo, e deu partida no carro. Enquanto deixávamos as ruas de Londres para trás, eu sabia que nada seria como antes. A traição do Richard havia aberto uma fenda em meu coração, uma ferida profunda que levaria tempo para cicatrizar. Mas eu era forte. Eu sobreviveria e reconstruiria minha vida,
tijolo por tijolo sem ele. O avião pousou no aeroporto de Guarulhos, trazendo-me de volta à realidade cinzenta e fria que eu temia enfrentar. A cada passo que eu dava pelo corredor do aeroporto, a angústia me esmagava um pouco mais. Tinha a sensação de que estava voltando para uma casa que não me pertencia mais, um palco onde eu representaria o papel da esposa traída para uma plateia de um só. Minha sogra, Diana. Diana, a matriarca da família, sempre me olhou com desconfiança, como se eu não fosse digna do amor do seu filho. Com seus olhares reprovadores e comentários ácidos, ela deixava claro que me via como uma ameaça, uma oportunista que havia seduzido Richard com a promessa de ascensão social. O que ela não entendia, ou se recusava a entender, era que eu amava o filho dela de verdade e que meu sucesso era fruto do meu próprio esforço, da minha dedicação incansável. Ao atravessar a porta de desembarque, avistei Richard de pé, próximo à área de recepção. Ele segurava um buquê de rosas vermelhas, as mesmas flores que ele me dera no nosso primeiro encontro. A visão dele me causou uma pontada no peito, uma mistura confusa de raiva, tristeza e um resquício tolo de esperança. Ele se aproximou, o rosto tenso, os olhos carregados de culpa. "Alex", ele começou a dizer, mas eu o interrompi, a voz fria e cortante. "Não precisa dizer nada, Richard. Guarde suas explicações para quem se importa." Passei por ele, ignorando o buquê que ele estendia em minha direção. A fragrância das rosas, antes símbolo do nosso amor, agora me sufocava, me lembrava da promessa quebrada, da confiança destroçada. "Alex, por favor!" ele insistiu, seguindo-me com a mala em mãos. "Vamos conversar em casa, a sós." "Não temos mais nada para conversar, Richard", respondi sem olhar para trás. "E essa casa, logo, logo será só sua." A viagem de volta para casa foi silenciosa, a atmosfera pesada como chumbo. Richard dirigia com o maxilar travado, as mãos agarradas ao volante como se fossem armas. Eu olhava pela janela, a paisagem passando como um borrão, incapaz de processar a avalanche de emoções que me assolava. Ao entrarmos na garagem, a porta da casa se abriu antes mesmo que Richard pudesse desligar o carro. Diana surgiu no topo da escada, os olhos brilhando com uma satisfação cruel. Ela já devia saber da briga, da minha descoberta. Afinal, Richard nunca foi bom em guardar segredos da mamãe. "Alexandra, querida, que bom que chegou!" exclamou ela, a voz carregada de falsa preocupação. "Estávamos tão preocupados com você!" Richard mal conseguiu dormir essa noite, tão angustiado que estava. Olhei para Richard, que desviou o olhar, a culpa estampada em seu rosto. A manipulação descarada de Diana me causou náuseas. Ela se alimentava da nossa infelicidade, da fragilidade do filho. "Não se preocupe, Diana", respondi, a voz gélida. "O Richard tem dormido muito bem ultimamente, pelo que parece, principalmente na companhia da Sofia." O nome da amante pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O sorriso de Diana vacilou por um segundo, apenas o suficiente para que eu percebesse que havia acertado um ponto fraco. "Não sei do que você está falando, Alexandra", respondeu ela, recompondo a máscara de falsa inocência. "Richard me contou tudo sobre a sua crise de ciúmes infundada. Você precisa aprender a confiar mais no seu marido, querida." "Confiar?" Eu ri, incrédula. "Você quer mesmo falar sobre confiança, Diana? Depois de tudo que você fez para sabotar nosso casamento?" Diana abriu a boca para retrucar, mas eu a interrompi, a raiva me dando forças para confrontá-la de uma vez por todas. "Chega de mentiras, Diana. Eu sei que você nunca gostou de mim, que sempre me viu como uma ameaça. Mas eu não vou mais me calar. Acabou o tempo em que você controlava a minha vida, a nossa vida!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diana me encarava com os olhos arregalados, a expressão um misto de raiva e incredulidade. Era a primeira vez que eu a desafiava abertamente, que quebrava a máscara de falsa cordialidade que sempre mantivemos. "Richard",
pálido e tenso, interveio, a voz hesitante. Alex, por favor, não vamos fazer uma cena. Sua mãe não tem nada a ver com isso. Ah, não tem? Rebati, encarando-o com desprezo. Ela sempre se meteu na nossa vida, sempre tentou nos controlar. E você, como um cachorrinho amestrado, sempre obedeceu. Virei-me para Diana, que observava a cena com uma frieza assustadora. Sabe qual é o seu problema, Diana? Você não suporta a ideia de perder o seu precioso filhinho para outra mulher. Mas precisa entender que o Richard cresceu, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Ou, pelo menos, deveria ser. As palavras saíram da minha boca como ácido, corroendo anos de ressentimento e frustração. Diana apertou os lábios, as mãos crispadas em punhos. Eu sabia que ela estava furiosa, mas pela primeira vez não me importei. Eu havia recuperado minha voz, meu poder. Como ousa? Ela começou a dizer, a voz trêmula de raiva, mas eu a interrompi, erguendo a mão. Chega, Diana. Eu não aguento mais suas manipulações, suas chantagens emocionais. Acabou. O Richard pode fazer o que quiser da vida dele, mas eu não vou mais ficar aqui para assistir a esse circo de horrores. Respirei fundo, o ar entrando em meus pulmões como um bálsamo. Eu me sentia mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Olhei para Richard, que me observava com uma expressão indecifrável. Quanto a você, Richard, comecei a dizer, a voz embargada pela decepção. Espero que você encontre a felicidade que tanto procura. Mas não espere que eu esteja aqui quando isso acontecer. Subi as escadas correndo, as lágrimas que eu tanto segurei finalmente rolando pelo meu rosto. A cada degrau, a raiva dava lugar a uma tristeza profunda, um luto pela perda do meu casamento, da minha vida como eu a conhecia. Ao chegar ao nosso quarto, fechei a porta com um estrondo, o barulho ecoando pela casa como um grito de liberdade. Joguei-me na cama, as lembranças do nosso passado feliz me assombrando como fantasmas. As juras de amor eterno, os sonhos compartilhados, a promessa de construirmos uma família, tudo parecia tão distante, tão irreal. Como Richard pôde jogar tudo fora por uma aventura passageira? O meu celular vibrou na mesinha de cabeceira. O nome da minha melhor amiga, Bianca, brilhando na tela. Ela era a única pessoa para quem eu queria ligar naquele momento, o meu porto seguro em meio à tempestade. Alex, meu amor, como você está? Sua voz era um misto de preocupação e carinho. Eu vi as mensagens que você me mandou, mas não consegui te ligar antes. Estava em uma reunião importante. Bianca, consegui dizer, a voz embargada pelo choro. É tudo verdade. O Richard, ele me traiu. Contei tudo para ela, cada detalhe sórdido da traição, a humilhação que eu sentia ao descobrir a verdade, a raiva que eu sentia de Richard e de Diana. Bianca me ouviu com paciência, sua voz suave me acalmando como um bálsamo. Alex, me escuta! Ela disse quando terminei o meu relato. Você é forte, você vai superar isso, e não precisa passar por isso sozinha. Estou aqui para o que precisar, sempre estarei. Suas palavras me confortaram, me deram forças para continuar. Bianca sempre esteve ao meu lado, nos momentos bons e ruins, e eu sabia que podia contar com ela agora mais do que nunca. Obrigada, Bianca, sussurrei, secando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei o que faria sem você. Bobagem, meu amor, ela respondeu. Somos irmãs de alma, lembra? Agora me diga uma coisa, onde está o cafajeste do seu marido? Porque eu estou louca para dar uns tapas na cara dele. Ri pela primeira vez desde que cheguei em casa. A lealdade e o senso de humor ácido de Bianca eram exatamente o que eu precisava naquele momento. Ele está lá embaixo com a mamãe, respondi, a ironia tingindo minha voz. Provavelmente planejando como vão me convencer a perdoá-lo. Perdoar? Bianca quase gritou do outro lado da linha. Alex, você está ouvindo o que está dizendo? Você não tem que perdoar ninguém. Ele quebrou a sua confiança, destruiu o seu casamento. Você merece muito mais do que um pedido de desculpas fajuto.
Bianca tinha razão, como sempre. Eu não precisava me contentar com migalhas, com um amor pela metade. Eu merecia ser feliz, ser amada de verdade. E não era Richard quem me daria isso. Você tem razão, Bianca, falei, a voz firme pela primeira vez. Chega de me humilhar. Vou mostrar para ele e para a mamãezinha dele do que eu sou capaz. Desliguei o telefone com a sensação de que um novo capítulo da minha vida estava prestes a começar. A conversa com Bianca havia me dado a força e a clareza que eu tanto precisava. Não era mais a Alexandra submissa, insegura, disposta a se anular para agradar o marido e a sogra. Eu havia renascido das cinzas da traição, mais forte, mais decidida a lutar pela minha felicidade. Levantei da cama, enxuguei as lágrimas e fui até o closet. Precisava de um banho, de trocar de roupa, de apagar qualquer vestígio da mulher derrotada que eu fui até aquele momento. Enquanto a água quente escorria pelo meu corpo, tomei uma decisão. Eu não ia permitir que Richard e Diana me destruíssem. Eu ia retomar as rédeas da minha vida, custe o que custasse. Saí do banheiro decidida a colocar meu plano em ação. Desci as escadas com a cabeça erguida, a postura firme, sem desviar o olhar da imagem refletida no espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta não era a mesma que havia chegado em casa horas atrás. Seus olhos, antes opacos pela dor, agora brilhavam com uma determinação feroz. Ao chegar à sala, encontrei Richard e Diana sentados no sofá, conversando em voz baixa. Eles me olharam, a expressão culpada e apreensiva. Ignorei-os, indo direto para o bar que ficava em um canto da sala. Servi-me de um whisky, apreciando a sensação da bebida forte queimando em minha garganta. "O que você pensa que está fazendo, Alexandra?" Diana perguntou, a voz gélida. "Estou comemorando", respondi, erguendo o copo em um brinde silencioso. "Celebrando o fim de um casamento infeliz e o começo da minha nova vida." Richard se levantou do sofá, o rosto pálido. "Alex, por favor, podemos conversar civilizadamente?" "Conversar?" Eu ri, incrédula. "Depois de tudo que você fez? Depois de ter me humilhado dessa forma? Você não tem mais nada a me dizer, Richard. A não ser, é claro, que finalmente tenha encontrado coragem para me contar a verdade sobre a Sofia." O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer palavra. Richard abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele desviou o olhar, incapaz de sustentar meu olhar firme e acusatório. A máscara de charme e segurança que ele sempre usava com tanta maestria agora estava estilhaçada, revelando o homem covarde e egoísta que ele sempre foi. Diana, impaciente com a hesitação do filho, pigarreou, a voz carregada de veneno. "Alexandra, entenda, isso é apenas uma fase que Richard está passando. Todos os homens têm suas escapadas. É da natureza deles." Olhei para ela com desprezo, chocada com sua tentativa de justificar o injustificável. "Fase? Escapada? É assim que vocês chamam a destruição de um casamento, a traição da confiança, a humilhação que eu sinto nesse momento?" Minha voz ecoou pela sala, cada palavra como um golpe no muro de mentiras e hipocrisia que eles construíram ao longo dos anos. Eu não era mais a nora submissa, disposta a aceitar as migalhas de afeto e respeito que eles me ofereciam. Eu era uma mulher livre, dona do meu destino, e não permitiria que me diminuíssem novamente. "Chega!" eu disse, a voz firme e decidida. "Acabou essa farsa. Richard, eu quero o divórcio, e quero que saia da minha casa hoje mesmo." Diana se levantou de um salto, os olhos arregalados de fúria. "Você não pode fazer isso. Esta casa pertence ao Richard. Você não tem direito a nada." "Na verdade, Diana", respondi calmamente, "a casa está no meu nome. Um detalhe que você parece ter esquecido quando me convenceu a colocá-la como herdeira única em caso de falecimento do Richard." Um sorriso frio se abriu no meu rosto ao ver a expressão de choque e incredulidade no rosto de Diana. Ela havia se esforçado tanto para me controlar, para me manipular, mas no final, quem ria por último era eu.
Você e o Richard têm 24 horas para sair da minha casa, continuei, a voz firme. Depois disso, considerarei qualquer presença aqui como invasão de propriedade privada. Virei-me para Richard, que me observava com uma expressão de derrota e incredulidade. Espero que você encontre a felicidade que tanto busca, Richard, mas não espere que eu esteja aqui para assistir. E com essas palavras, deixei a sala, sentindo o peso da traição e da decepção se esvair a cada passo que eu dava em direção à minha nova vida. Uma vida onde o amor próprio, a dignidade e a liberdade seriam os meus guias. Uma vida onde eu, Alexandra, finalmente seria a protagonista da minha própria história.